Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. Vídeo que utilizo aqui para estabelecer essa conexão. Vocês que comentam vídeos como esse, comentam as postagens que faço aqui na aba Comunidade do canal do YouTube, ou as postagens que faço no Facebook, nas conversas que tenho pelo WhatsApp, Messenger e também pelas trocas de e-mail, aqueles que enviam e-mail para a caixa postal marcelowallacipaiva@gmail.com. Essas interações são aqui conduzidas nesse formato de perguntas e respostas nesses vídeos que eu posto às segundas e quartas-feiras normalmente. Tá bom? Aqueles amigos que quiserem participar, enviando questões, eu estou aqui muito animado para essa interação. Tá bom? Comentem sem nenhum tipo de melindre, nenhum tipo de questão. Qualquer dúvida, não existe dúvida boba e coisas assim. Nem se pegue muito nessa questão, se isso aqui vai ser desrespeitoso. É claro que nós sabemos, né, da conduta do respeito concreto pelas pessoas, né? Sempre aquilo, né? Se você acha que eu sou burro demais, que eu sou maluco, ou que eu sou desonesto intelectual, não perca seu tempo conversando comigo, não é? Porque eu não converso com quem eu acho maluco, burro ou desonesto. Tá bom? Então, a gente precisa estabelecer essa base. Havendo esse respeito básico, assim, a gente pode discordar a respeito de muitas coisas, ter experiências diferentes, visões diferentes, e tá tudo certo. Desde que vejamos no outro uma pessoa inteligente, vejamos no outro uma pessoa sã, vejamos no outro uma pessoa honesta, intelectualmente aqui, né, o campo das ideias que a gente está começando. Então, a gente pode conversar e pode divergir, pode crescer nessa interação. Tá legal, meus amigos? Muito bem. Primeira questão de hoje. Há um vídeo atrás, eu havia postado aqui uma pergunta de um rapaz que se dizia um religioso que estava num momento de ruptura com a sua religião, porque ele percebia que as ideias dele iam mais no sentido dessas que eu apresento aqui, e nisso ele estava se desconectando do seu modo religioso. E ele dizia, como aconteceu com você, você era, né, clérigo de uma igreja, você, não é, se desconectou, na época teve as características de desconexão, com muito sofrimento, rupturas, brigas. Se hoje você fizesse essa ruptura, como você poderia fazer aprendendo o que você aprendeu? Será que você poderia dizer alguma coisa que me ajudaria a fazer a minha transição ser mais suave? Era mais ou menos essa questão do rapaz. E eu respondi para ele algo assim, não muito preciso, porque eu não sabia exatamente qual era a condição dele. Se ele era um clérigo, se era um leigo, se é da igreja católica, protestante, ortodoxa ou de uma outra religião. Ficou assim um pouco vago, então eu falei algumas coisas, mas sempre com essa nota de que um esclarecimento mais, né, refinado poderia fazer falar algo mais diretamente ao caso dele. E esse amigo respondeu aqui, esclarecendo, dizendo que ele é um leigo, que ele é um leigo da igreja católica, que ele se juntou à igreja católica assim, com aquelas ideias assim, meio conservadoras, assim, né, que ele descreve aqui, né, que ele fala, né? Ele era neotradicional e monarquista. E aí ele começou a perceber que a igreja não tinha capacidade, pelo seu modernismo, de combater o mundo moderno. E aí ele chegou até a pensar em se tornar muçulmano, mas acabou não acontecendo. E ele ficou na igreja. E ele relata. E a mentalidade dele começou a mudar. Ele começou a ver que essas coisas
que ele se apegava antes eram inadequadas, ele começou a modificar a mentalidade dele, começou a perceber que mesmo na Igreja Católica modernizada, existem muitos problemas, assim, reacionarismo, né? Os problemas, assim, de indiferença perante a questão social, que aí é confundido com a questão do comunismo, né? Questão da homofobia, questão de certo machismo, que ele percebeu, embora os grupos sejam, na forma, mais modernos, eles são em muitos pontos conciliados com os tradicionalistas, então tem um discurso muito hostil contra outras religiões. Aí também tem pontos conceituais, assim, reencarnação, alma dos animais, que ele vê assim como dogmaticamente colocados pela igreja e ele não concorda, e aí ele é catequista. E aí ele se vê numa situação difícil. Então, aqui sendo mais direto aqui, porque ele trouxe, eu acho que a questão dele agora se torna mais abrangente, por isso eu decidi trazer novamente essa questão. Porque eu acho que existem mais leigos do que clérigos, sem dúvida nenhuma. Né? E sem dúvida nenhuma, se há mais leigos nessa condição de dilemas. Bom, primeiro que quando a gente ensina alguma coisa, a gente precisa acreditar no que a gente ensina. Sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, se esse rapaz tem. Vou tratar primeiro aqui das questões conceituais, dogmáticas sobre a fé. Se ele, por exemplo, acredita na reencarnação e que os animais têm alma, ou seja, que a alma espiritual também habita em corpos animais, que é da mesma natureza que a alma humana, esses dois conceitos definitivamente não são parte do ensino da Igreja Católica Romana. Então ele não pode ser catequista. Ah, mas ele pode ser catequista não considerando essas coisas e ensinando aquilo que a igreja ensina. Mas aí ele participa de uma mentira. Ele está em conflito com o que ele considera verdade. Aí eu aqui sou um postulador, né, de trazer a lógica do ensinamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna dizia: você não pode abdicar da verdade. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa acreditar nas coisas. Você precisa ser intenso, ser sincero. Então eu acho que quando a pessoa chega num aspecto assim, ela precisa abdicar de certas posições. Eu, por exemplo, era clérigo da Igreja Ortodoxa, diácono da Igreja Ortodoxa Russa, e era também um ministrador de catequese e um pregador. Em um dado momento da minha vida, as minhas ideias se modificaram muito drasticamente. Então, naquele momento, eu percebi, eu não posso mais falar sobre Igreja Ortodoxa nesta condição de cristão ortodoxo. Então, eu já tinha rompido institucionalmente com a direção da igreja, digamos assim, mas eu ainda continuava me colocando no mundo como um cristão ortodoxo, em litígio ali com a hierarquia. Mas depois eu passei a perceber que não, a minha modalidade de pensamento também já não é mais ortodoxa. Então aí o que acontece? Quando você tem essa convicção, você vai perceber que manter-se assim dentro da estrutura é prejudicial em todos os sentidos. Você passa a ter uma relação muito sem fé. E isso não faz nenhum menor sentido. O menor sentido, não é? Então a gente precisa, mesmo um professor secular, se não acredita, por exemplo, em um determinado conceito, seria estranho ele ensinar isso, né? Então a gente precisa ter atenção a isso. O outro aspecto são as. Ele diz, o ethos católico, ele falava no texto que ele escreveu, é assim conservador. As pessoas são, pelo ethos, né? Pelo espírito, né? Da própria espiritualidade católica, elas são mesmo homofóbicas, elas são meio sectárias, elas são meio intolerantes perante outras religiões e tudo mais. Eu penso que a Igreja Católica talvez seja a instituição cristã mais ampla no que diz respeito a tendências e correntes. Certamente, em comparação com a Igreja Ortodoxa, é muito mais ampla.
E também eu acho que em relação às igrejas evangélicas, de modo geral, o pensamento é mais hegemônico, embora as denominações sejam muitas, né? Mais homogêneo, né? Então eu acho que existem muitas correntes da Igreja Católica, mas, de fato, o cristianismo ele é, por definição, muito sectário. Eu já falava sobre isso, né? Mentalidade das igrejas é que não existe possibilidade de você alcançar Deus através de um caminho que não seja do batismo, dos sacramentos ou da confissão do credo cristão. Vai variar a relação com o credo e com os sacramentos, essas coisas todas nas igrejas, mas a ideia é basicamente essa. Você não vai ter um cristão dizendo assim, fulano nasceu numa família católica, numa família protestante, numa família ortodoxa e tal, e agora ele se tornou muçulmano. Mas ele está muito bem e Deus está satisfeito com ele. Esse pensamento não é aceitável. E na verdade, é uma dificuldade de todas as religiões instituídas. O sectarismo é uma característica, né? Então, de fato, é um problema. Se você se dói muito com a ideia de que falar que outras religiões são erradas, junta-se aqui também uma questão um pouco dogmática. Precisa ver se você de fato se conecta com esta fé. Não se trata só das posições em relação à sociedade, porque isso varia um pouco. Nem todos os católicos, nem todos os cristãos têm o mesmo ponto a respeito dessas questões, homofobia, questões sociais. Não, vai variar. Então eu acho que o ponto aqui é mais sobre o âmago da crença, né? Então o que eu penso? Eu penso que chega um momento em que há uma dificuldade de você falar assim, não, eu vou abstrair essas coisas aqui, mas eu tenho a missa, eu tenho a Eucaristia, então eu vou fazer minhas orações e vou me conectar. Por quê? Porque parte do elemento da própria adesão aos vínculos da fé estão aqui um tanto quanto rompidos. Então, nesse caso, uma questão mais de consciência. Ele pode pensar que a questão mais problemática é o reacionarismo das pessoas, mas eu acho que não é isso. Eu acho que é a questão mais sobre compreender o que o ensino faz. Então, aí que eu digo. E aí eu digo para esse amigo aqui e digo para qualquer pessoa que está acompanhando postagens como essa que eu faço. O verdadeiro caminho da religião, de qualquer religião, verdadeira e autêntica, é levar você a amar a Deus. É isso que a gente tem que observar. A nossa vida, a nossa conduta, o que a gente está fazendo, o que a gente está lendo, o que a gente está praticando, está fazendo crescer em nós um anseio vigoroso por Deus ou nós estamos alheios a essa ideia? Então, isso que eu penso. A religião é um veículo, é um barco que deve te levar a esse lugar do anseio. Está acontecendo isso? Não. Então, talvez eu tenha que mudar de barco. Mas eu preciso ter esta ideia de destinação. As pessoas não têm essa ideia de destinação. É muito bom que alguém compreenda que lutar contra o mundo moderno é coisa de idiota. É muito bom. Muito bom. Porque para alguém que compreendeu que é uma alma espiritual, que existe Deus e que Deus é o seu destino, que tudo que lhe falta na vida é conhecer Deus, o mundo é sempre uma porcaria. O mundo é sempre uma inutilidade. O mundo é sempre um obstáculo. O mundo sempre foi e sempre será. Não há possibilidade de você construir um mundo maravilhoso. Isso é coisa de gente materialista. O que não significa dizer que você não vai pintar a parede da sua casa, que você não vai tomar banho, que você não vai optar por escolhas melhores dentro da vida em sociedade. Agora, não com esperanças profundas nisso. A esperança de uma pessoa espiritual é que ela transcenda o mundo, que ela conheça Deus. Então isso é muito positivo. Agora, tendo compreendido isso, é preciso buscar Deus. Então não haverá caminho de boa prática religiosa se essa não for a meta. Então, a prática religiosa vai se adequar à sua busca. Se você for uma pessoa com essa busca, esse foco em amar a Deus, você vai encontrar, Deus vai lhe mostrar
o caminho da sua melhor adequação. E às vezes muda. Às vezes nós modificamos ao longo da jornada, mas é uma progressão em relação a essa consistência. Tá bom? Muito bem, apenas para dar continuidade, então, a essa questão que eu acho que foi importante. Segunda questão. Estive em uma palestra na qual um monge da Ordem Missão Ramakrishna estava palestrando. Em um dado momento, houve uma sessão de perguntas e respostas da plateia. Eu perguntei a ele sobre a questão de buscar Deus como Brahman, como Paramatma ou Bhagavan. Brahman é a essência de tudo, Paramatma é Deus no seu coração e Bhagavan é o Senhor que transcende o universo. Muito bem. E esse rapaz continua. E que eu tinha mais atração pela ideia de buscar o Paramatma, ou seja, Deus no coração. Mas que não sabia se isso era o mais correto. Esse monge apenas me respondeu que eu não deveria me preocupar tanto com essas definições teóricas, mas que deveria apenas atentar para a orientação do meu guru e tentar segui-las. Confesso que fiquei em dúvida se ele me respondeu isso no sentido de me fazer menos preso a racionalizações ou se ele não sabia o significado dos termos. Outro ponto para mim difícil é a questão de apenas seguir orientações de um guru. Sem entender, como é possível seguir? Legal. Então, esse rapaz foi uma cerimônia da Ordem Missão Ramakrishna, uma celebração de aniversário, de uma data específica. E lá existiam monges respondendo questões, né? Inclusive monges estrangeiros. Não monges estrangeiros, que na maioria dos casos os monges são todos indianos, né? Mas um monge residente nos Estados Unidos, eu acho. E ele fez essa pergunta. Então ele perguntou para o monge como ele deveria buscar Deus. Buscar Deus como a essência de todas as coisas, buscar Deus como aquele que vive no coração, ou buscar Deus como o Senhor. Primeiro é a busca dos jnanis, aqueles que são pelo conhecimento. Isso não, tudo é Brahma. O segundo é o caminho dos yogis. Eu vou me concentrar perfeitamente dentro de mim mesmo, no meu corpo, vou controlar minha respiração, minha postura, não é? E nisso a minha mente estabilizada, e nisso eu vou conseguir meditar no Senhor no meu coração. E o terceiro caminho, o caminho dos devotos, que dizem: ó Senhor amado, tudo que eu quero é pensar em Ti, quero estar contigo, quero vê-lo, quero pensar em você, toda essa minha alegria. Caminho do devoto. Né? Essa é a definição do Śrīmad Bhagavata, grande Purana, Mahapurana, que descreve as muitas encarnações de Deus e fala desse processo de compreensão de Deus em 3 aspectos. É o mesmo Deus, ok? Como pessoas o alcançam. Então esse amigo dizia: qual é o caminho melhor? Eu gosto de pensar em Deus como Paramatma, aquele que habita no meu coração. Então o monge respondeu a ele que essas coisas todas são definições muito teóricas e que ele deveria atentar mais para a prática da vida espiritual de acordo com o guru dele, porque o guru teoricamente o conhece e sabe melhor o que serve para ele. Então faz o que o guru ensinou para você, não fica pensando muito nesses desenhos. E aí esse rapaz ficou em dúvida se o monge da Ordem Missão Ramakrishna estava querendo o dissuadir de ficar racionalizando muito, ou se o monge da Ordem Missão Ramakrishna não conhecia os termos Brahman, Paramatma e Bhagavan. Esclarecendo esse segundo ponto, é evidente que o monge sabia muito bem, conhece muito bem, e conhece muitos infinitos termos e conceitos que esse rapaz não faz a menor ideia. Os monges da Ordem Missão Ramakrishna são muito preparados. Eles, inclusive, né, a Ordem Missão Ramakrishna é muito diferente das outras ordens, das outras sampradayas e tudo mais. Swami Vivekananda compôs um lugar onde os monges fossem dotados de 2 convicções: a necessidade de buscar Deus e a necessidade de servir a humanidade, considerando Deus na humanidade. Então, os monges da Ordem Missão Ramakrishna, há exigências severas para eles, diferentes de todos os lugares, né? Você quer renunciar ao mundo, você vai buscar o caminho de sannyasi. Não, na Ordem Missão Ramakrishna não é assim. Na Ordem Missão Ramakrishna eles estão querendo
pessoas jovens, pessoas formados numa faculdade, obrigatoriamente, e que queiram abdicar de qualquer posse. Por que precisa ter uma faculdade? Porque eles querem... E por que precisa abdicar de todas as posses? Porque eles não querem que o monasticismo ali seja uma fuga do mundo, realmente. Ah, eu não estou conseguindo emprego, eu não estou conseguindo lugar, não consegui me casar, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu não sei fazer nada, então eu vou buscar ser monge. Eles querem evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles querem alguém para trabalhar em escolas, em universidades, fazendo projetos sociais, e que ao mesmo tempo tem um grande senso de renúncia. Então, o sujeito entra na Ordem de São Ramakrishna para ser um Brahmachari, para ser um aluno, e ele passa 10 anos na condição de Brahmachari, aprendendo muito teoricamente, meditando muito, uma austeridade muito grande na prática religiosa e se preparando para servir e servindo em hospitais, orfanatos, leprosários, aldeias, servindo. Então, é uma junção. Então, não existe essa possibilidade. E lendo muito, estudando muito. Sobretudo, os monges que vêm para o Ocidente, e aí é outro ponto. No Ocidente, a Ordem de São Ramakrishna é representada por essas sociedades Vedantas e Ashrams. E aqui no Ocidente, eles não fazem muito esse trabalho social. Claro que tem sempre alguma atividade social, mas é pequeno. Por quê? Porque eles são em pequeno grupo. Na Índia, eles atendem multidões. Aqui, eles fazem o quê? Pregam Vedanta. E aí eu tenho que dizer, majoritariamente, eles pregam um Advaita Vedanta com um coloridozinho de devoção. Mas é isso. Com exceções, ok? Tem algumas pregações que são mais parecidas com o Sri Ramakrishna. Mas, de modo geral, é uma pregação assim, diluída, assim, de um neo-Vedanta. Mas que eles fazem com pessoas qualificadas. Conhecimento de sânscrito, de bengali, que leram texto. Se aprofundam, a grande maioria deles, realmente mais no Advaita Vedanta. Mas eles conhecem as terminologias, conhecem os conceitos, eles vêm para cá para pregar. Para ensinar, para fazer palestras e tudo mais. Não é uma pregação assim, vigorosa, muito devocional, mas é uma explanação a respeito de conceitos filosóficos. Então, eles são muito preparados. Então, é absurda a ideia de que o monge tenha ficado aí, eu não sei o que esse rapaz quer dizer. Não, ele sabe muito bem. O que pode ser um misto de coisas. Primeiro que ele viu, de fato, né, uma certa racionalização, né, certo esquadrinhamento, assim, falou, não. E pensou, eu até poderia aprofundar aqui essa questão, mas quem melhor pode fazer isso do que o seu próprio guru, que conhece você? Isso presumindo que o rapaz tivesse um guru. Nem era o caso, o rapaz está em vias de, né, conhecer e tudo mais. Então, claro que há monges também que são mais falantes, que são mais, né, que gostam dessa possibilidade para poder delinear os conceitos, poder destrinchar as coisas. Mas eu acho que foi um pouco mais pastoral, né? No sentido de dizer assim, não. Vida espiritual não é isso. Mas aqui eu aproveito para responder esse amigo, né? Brahman, a busca dos jhanis, não é a busca do devoto. O devoto quer entender, ele quer compreender, ele quer alcançar pelo entendimento. Ele acha que isso é possível. Sri Ramakrishna explicou, não é possível. Neste tempo, o seu pensamento é muito distorcido. Você sempre fica à margem disso. Mas esse é o caminho do Jnana, o caminho do conhecimento. Sri Ramakrishna renegou, disse não é para essa época, não ensine isso, vocês são devotos. Mas esse é o caminho. Ele vai mensurando tudo, passa, tudo é transitório, até eu mesmo sou transitório, tudo que existe é Brahma. E nisso ele acha que, refletindo sobre isso conceitualmente, essa racionalização ele acha que é iluminação. Não é, não. Okay? Mas ele acha que é. O que acontece? Se o indivíduo nisso alcança devoção a Deus, Deus pode dar a ele a compreensão do absoluto. Ou seja, ele pode ter a experiência de imergir no todo. É uma experiência temporária, dada por Deus, se ele assim quiser. Mas é preciso alcançar devoção para ter também essa experiência. Porque jhana,
conhecimento está abaixo da devoção, abaixo. Você precisa ter algum discernimento para ser um devoto puro. Mas a devoção pura é o objetivo de tudo. Então, você não busca Brahman com amor. Você busca o conhecimento da natureza das coisas. É uma coisa mais investigativa cientificamente. Assim. O outro é o Paramatma, o objeto dos yogis. Os yogis meditam muito profundamente na superalma no coração. Quando eles meditam na superalma do coração, estão visualizando o seu ideal escolhido, seu Ishta Devata, eles desenvolvem devoção, Deus se apresenta para eles. E aí eles alcançam Deus através dessa meditação no Paramatma. Mas se eles querem uma outra coisa, como poderes corporais, pureza, avanço, progresso, clarividência, eles não alcançam Deus no coração. Porque é preciso devoção. Devoção é tudo, meus amigos. Qualquer um que esteja dizendo o contrário disso está contando um papo furado, uma lorota. É coisa do mundo. É a devoção que faz as coisas se transformarem. E o Bhagavan, o Senhor dos devotos, é este Deus que aparece para você na forma do seu Ishta Devata no coração. É aquele que é a essência de tudo, que pode lhe permitir sentir essa abrangência momentaneamente, porque ele quer. E esse que tem vontades, esse que tem todas as gunas, o Guna Mai, né? Que está além de todas as limitações, esse é o Senhor dos devotos. Então, caminho da devoção, no final das contas, é buscar Bhagavan, o Senhor. Aqueles que têm mais atração pelos outros aspectos vão perceber Deus de acordo com a sua misericórdia nesses aspectos. Mas o mais profundo é o aspecto do Bhagavan. Então, caminho para a devoção é buscar Deus como pessoa. Mas, de acordo com a nossa natureza, a gente pode parar nessas outras dimensões. Não é? Aí esse amigo dizia, como que eu vou confiar na palavra do guru sem entender o que ele diz? O que esse monge quis dizer é que você deve ter um professor que você acredite. E aí esse professor, com mais tempo, com mais contato, vai poder esclarecer a você as coisas. Sem dúvida nenhuma, você tem que entender as coisas que você faz. O que acontece é que o processo também ensina. Repita o santo nome de Deus, que você vai ganhar anseio por ele. Mas eu não tenho anseio por ele, por que eu tenho que repetir isso se eu não tenho essa atração? A repetição vai levar você à atração. Se você não acreditar nessa recomendação, você não repete o santo nome e você nunca alcança aquilo que o seu professor recomendou. Então, aí que está. Não leia isso aqui não, querido. Porque isso aqui vai retirar a devoção de você. Ah, mas eu quero ler, porque eu tenho tanta curiosidade. Então, bom, leia. Você não alcança, você perde a capacidade de devoção porque você não acreditou no seu professor. Então, algumas coisas nós precisamos praticar para ver que é a realidade. Né? É assim com ginástica, por exemplo, né? Com parte física. Quer perder peso e tal. Olha, essa aqui é a prática que você tem que fazer. É a sequência que você tem que fazer. Ah, mas eu não acredito nisso. Eu acho que melhor mesmo eu fazer outra coisa. Tá bom, então você não vai ter a capacidade de testar se aquele professor falou a verdade. Você precisa experimentar. Para isso, você tem que acreditar. Aquela pessoa é minimamente qualificada para poder me ensinar isso. Esse é o processo. Né? Então, essa confiança no guru, Shraddha, essa fé, é essa confiança. Confiança, porque aquela pessoa tem qualificação para ensinar. Né? Muito bem. Uma outra questão. No vídeo da Páscoa, o Senhor mostrou um bonito ícone cristão ortodoxo da descida de Jesus ao inferno. Está aqui. No qual ele, Jesus, segura as mãos de Adão e Eva. Ao lado de Jesus estão os justos da antiga aliança, João Batista e João Batista. Como é possível entender, pela graça da ensino de Sri Ramakrishna, a passagem da descida de Jesus ao inferno? E por qual razão os justos do Antigo Testamento e João Batista, que era santo, estavam lá? Lázaro não estava no seio de Abraão? Como os santos estavam naquele lugar ruim que o homem rico estava? Adão e Eva são literais aqui? É possível conciliar o ensino de Ramakrishna a essas coisas?
Muito bem. Boa questão. O ícone em questão é este aqui. A descida do Senhor ao Hades. Hades. Hades é importante saber que Hades e inferno é uma tradução que não corresponde exatamente ao significado de Hades, né? Então aqui vocês podem perceber, ó, o Senhor todo bendito, Adão, Eva, João Batista, os justos da antiga aliança, aqui presentes. As pessoas que viveram antes de Jesus, ok? Aqui está a ignorância, o mal, o demônio, o erro. Aqui estão as portas do Hades, todas as suas trancas. E aqui o limiar, ok? Entre a vida e a morte, Jesus rompeu com a sua morte esta separação. Por quê? Como disse Sri Ramakrishna, há aqueles que podem ir e voltar. Não é? Então, o Senhor Jesus pode ir e voltar. Não são todos que podem fazer isso, mas ele pode. Com consciência, com plenitude, com a sua própria pessoa e natureza. Então, esse amigo pergunta aqui como ver esse ícone, de acordo com a graça do ensino de Thakur Sri Ramakrishna. Primeiro ponto. Descida ao Hades é uma coisa diferente de descida ao inferno. Inferno é a concepção cristã antes zoroastrista que cristãos e muçulmanos aderiram, ou melhor dizendo, tem a mesma, para ficar aqui no campo mais pacífico, tem a mesma concepção, de que as pessoas que viveram de modo malvado nesse mundo vão para um lugar de sofrimento. Depois da morte, sua alma vai para um lugar de sofrimento. Isso é chamado inferno. As concepções hindus também têm noções a respeito de mundos terríveis, de instâncias terríveis, tenebrosas, para pessoas almas que viveram de modo muito ímpio, sem dúvida. Só que no caso da tradição zoroastrista, cristã e islâmica, isso é uma condição eterna e tem relação com uma única vida. Tanto o zoroastrismo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo tradicional não tem a concepção de muitas vidas, da reencarnação. Isso não é ensinado nessas religiões. Então, inferno é isso. É o lugar da punição. Hades não é isso. Hades não é. Hades é a morada dos mortos. De onde veio o Hades? O Hades é um conceito grego que os judeus daquele tempo, judeus helenizados, que não tinham uma constituição muito concreta da existência do pós-morte, alguns acreditavam nessa morada, onde todos iam viver lá. Como era esse lugar? Não sei. Então, muitas concepções a respeito disso, né? As pessoas conhecem, né, a figura mitológica grega do Hades, né, que era esse deus responsável pela habitação daqueles que morreram, né? Não está aqui virtude, defeito. O Olimpo era o lugar dos deuses, o lugar dos mortais que morriam, porque são mortais, era o Hades, que era administrado por esse deus, né? Então, a concepção de que isso é um lugar horroroso, terrível, é a influência desses pensamentos zoroastristas, cristãos, muçulmanos depois. Então, Jesus foi a morada dos mortos. Por que ele foi a morada dos mortos? Porque ele morreu. Então, ele foi lá, antes dele, o precursor João Batista, que foi o seu precursor neste mundo, ou seja, avisou para algumas pessoas que viria aquele Messias, que viria aquele Salvador, avisou para alguns discípulos, seus diretos, é ele. Foi também a morada dos mortos, não ao inferno, ao Hades, para avisar a todos, olha, aqueles que muito esperavam, que os profetas esperavam. Alguns mosaicos cristãos ortodoxos colocam Platão lá no Hades, colocam sábios de outros tempos, né, para ouvir e para serem salvos por Cristo. É bonito, né? A ideia de que a verdade veio, então todos aqueles de outras épocas que não vivenciaram a manifestação em carne da verdade são beneficiados porque ele vai para os dois planos.
Então essa é a ideia de que ele rompeu com o tempo. Não há limitação do tempo. Ah, mas eu vivi antes de Cristo, então eu não posso ser salvo por ele. Não, todos são salvos pelo Salvador. Então essa concepção, ela pode ser analisada aqui sob o prisma do ensino de Sri Ramakrishna? De certa maneira, sim. Sri Ramakrishna está dizendo que Deus é a tábua de salvação de todos. Então, nessa descida ao Hades, está rompido aqui o processo histórico linear. Né? É antes, durante e depois. Tal é o poder de Deus. Aí ele diz, Adão e Eva são literais? Sri Ramakrishna gostava de dizer a respeito disso, sobre Radha e Krishna, por exemplo, dizia, alguns, né? Por exemplo, o jovem Naren não acreditava em Radha. Dizia, não está nem dito lá no Srimad Bhagavatam e tal, isso aí é uma questão personagem. E Sri Ramakrishna dizia, tá bom, não vamos perder tempo aqui, provar que existe. Pensa no amor que é descrito deles. Isso não é poderoso o suficiente? Então, Sri Ramakrishna dizia, se você quer ler os livros sagrados, as escrituras, com essa mentalidade assim, racionalista, você tira muito do sabor. Vai à essência das coisas. Busca a mensagem, busca o profundo disso. Não é? Então aqui, qual é o ponto? Adão e Eva, para alguns, são literalmente um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva. Para outros, eles representam o gênero humano. Então Jesus está pegando pelas mãos o gênero humano, ou está pegando Adão e Eva. Depende de que lado você pretende. Mas de todo modo está restaurando a aliança da humanidade com Deus. A aliança perdida, seja no homem Adão e na mulher Eva, ou seja, na humanidade inicial, na humanidade que decide vir ao mundo transitório porque não dá conta apenas de conviver na comunhão com Deus, né? O filho pródigo. Está agora tudo reconciliado neste poderoso ato de Deus, que é se fazer um ente para resgatar. Bhagavad Gita diz isso, de tempos em tempos eu tomo uma forma e vivo para levantar o Dharma. Então, é assim que a gente deve ler este ícone escrito, como uma manifestação do poder atemporal de Deus, de como ele nos pega pela mão e nos carrega com ele, independente de todas as suas ferramentas, o tempo, o espaço. Deus ultrapassa tudo isso. Essa é a questão. Então ele pergunta assim, mas por que eles estão no inferno? Eles não estão no inferno. Eles estavam na antessala do conhecimento de Deus. O homem rico, da parábola de Lázaro e do homem rico, também estava na antessala, porque ele estava vivendo as coisas do mundo. João Batista, por exemplo, estava muito preocupado com o rei Herodes lá, que estava tendo relações com a sua cunhada. Veja se essa é uma preocupação de quem está buscando Deus. Não, quem está buscando Deus não quer saber se o outro fulano está tendo relações com a cunhada. Ele está mirando os pés de lótus do Senhor. Mas João Batista era muito apegado. Era um homem santíssimo. Disse o Senhor Jesus, dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Mas no reino dos céus ele é o menorzinho. Por quê? Porque o reino dos céus é aqueles que estão buscando só Deus. João Batista estava buscando aqui, os seus discípulos iam perguntar, por que os seus discípulos não jejuam, hein? Por que você não faz a oblação? Será que devemos esperar outro Messias? Ou seja, uma mentalidade muito ainda presa a essas coisas. Grande alma. Igual Swami Vivekananda. Swami Vivekananda foi uma grande alma. É um grande discípulo de Sri Ramakrishna. Mas quantas ideias mundanas e que nada a ver com o Sri Ramakrishna ele cultivava? Então, muito grande, mas não é Deus. Ok? Essa é a diferença. Deus faz o que as grandes almas não podem fazer. Né? Ele é o Purushottama, a pessoa suprema. Diferente. Então, quem pode quebrar as portas da mansão dos mortos? Deus. Não é? É assim que devemos ler esse ícone. Muito bem. Segundo essa perspectiva de um devoto de Sri Ramakrishna, ok? Se você quer conhecer o ponto de vista da teologia da Igreja Cristã Ortodoxa, procure clérigos da Igreja Cristã Ortodoxa, uma perspectiva do catolicismo romano, uma perspectiva das igrejas protestantes, uma perspectiva do Islã, uma perspectiva... Você pode procurar todos esses caminhos. Aqui é uma apresentação dessas luzes, né, do ensinamento muito particular de Sri Ramakrishna. O ensinamento Bhakti Yoga. Okay? Muito bem. Um amigo perguntou,
Você afirmou que nenhuma concepção budista levaria a Deus de modo consciente. Eu concordo. Mas de forma inconsciente? Ótima questão. No Srimad Bhagavatam se diz que Deus pode ser compreendido em 3 aspectos. O Brahman, o absoluto, ou seja, a substância de tudo, a busca dos jhanis. Ele pode ser compreendido como uma super-alma vivendo no coração, o controlador interno. Não é? Controlador interno é um termo da teologia de Ramanuja. Sabe quem é o outro que fala do controlador interno? Sri Ramakrishna. Veja como é estranho que a Ordem Missão Ramakrishna não ensine, né? Ramanuja. Muito bem. Você pode buscá-lo como controlador interno e pode buscá-lo como Senhor dos Devotos, transcendente. Em todos esses casos, você está buscando Deus. Você não está buscando só não sofrer. Você não está buscando não nascer de novo. Você está buscando uma fonte de Sat Chit Ananda. Você está buscando a fonte de toda existência, conhecimento e bem-aventurança. Você não está negando o ser, Sat. Você não está negando o eu. Porque Sat Chit Ananda compreende existência, consciência e bem-aventurança. Tudo isso remete a um ser. Fugir disso é fazer, né, malabarismo filosófico, intelectual. Então o que acontece? Mesmo os jhanis estão buscando Brahma. Às vezes de um modo tão seco que parece mesmo que eles não estão buscando nada. Parece. Pode ser que alguns mesmo desviem para isso. São os tais Mayavadas, os buscadores do caminho de Maya. Tudo para eles é ilusão. Tudo é ilusão. Nada é consistente. Nem mesmo Ishvara, o Senhor dos devotos, é para eles outra coisa senão Maya. Esses talvez estejam mais parecidos com budistas. Não estão buscando Deus. Mas existem aqueles outros que querem mergulhar na imensidão de Deus. Eles estão tão destituídos do senso de egoísmo que eles querem ser parte do poderoso Senhor. Eles querem ser parte do Senhor. Esses podem ser os Brahmavadas, que o Advaita Vedanta reclama, né? Nós somos Brahmavadas, nós estamos buscando Brahma. Vocês estão buscando ou vocês são? Essa confusão, né, dos intelectuais, né? Se você já é, você não está buscando nada, né, querido? Na verdade, aquele que diz que é Brahma, não é um buscador de Brahma, ele já é Brahma. Então há esses probleminhas, né, na questão do Advaita Vedanta. Mas ainda assim, eles vão defender que estão buscando Brahma. O budista não está buscando Brahma. De nenhum modo. Ah, mas eles estão inconscientemente. Não tem busca inconsciente. Você pode ser levado inconscientemente, mas busca é motivação, é anseio. Então os budistas não têm nenhum anseio por Deus. Não tem. Isso é um impedimento que eles conheçam Deus? Evidente. Evidente que é. Isso significa dizer que as práticas budistas não podem ajudar alguém a um dia conhecer Deus? Podem. Elas podem tornar alguém tão desapegado que um dia ele venha nascer com anseio. Mas enquanto ele continuar atrelado às ideias de todas as escolas budistas, ele não conhecerá Deus. Por quê? Porque ele não quer. E Deus não vai ser inconveniente de obrigá-lo, né? Venha me conhecer. Não. Pode ser que Deus dê a ele pistas. E aí ele possa. Mas o objetivo do budista, seja qual for, aqui para fazer talvez uma exceção aos budistas da Terra Pura, né? Que aí buscam o Amitabha Buda, talvez aqui seja um pouco diferente, mas eu não vou entrar nisso aqui porque teria que me aprofundar mais a respeito de suas crenças, não é? Mas ainda assim eu acredito que Amitabha Buda não é o equivalente ao Supremo Senhor, o Purushottama, o Senhor dos Devotos, né? Não acredito que seja a mesma coisa. Então, é isso, não é possível. Isso não é aqui uma tentativa de brigar com budistas, não, mas é ser mais claro, né? Sri Ramakrishna apoiava todos os caminhos, muitos caminhos para Deus. Caminhos que não são para Deus, Sri Ramakrishna não está falando desses. É outra enganação, outra enrolação, outra embromação.
né? Você quer ser simpático com todos, quer vender para todos, aí você mente, você desconstrói, você, né? Ah, você pode ser ateu, que esse é um caminho. Não, não é um caminho. Outro dia um amigo perguntou isso, né? Filósofo que defendia o nada. Será que isso é uma visão de Deus? Não, não é. Deus tem todos os aspectos. Ele não deixou de ter aspectos. Ele tem todos eles. São inconcebíveis. Mas o não aspecto não é Deus. É só o desconhecimento dele, né? Muito bem. Um amigo pergunta: Olá, Marcelo. Com a tua trajetória, você acredita que Cristo é a segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado? Ou passou a acreditar que ele era apenas um ser iluminado superior? Muito bem. Com a minha trajetória, chegando no ponto onde estou hoje aqui, um aspirante a devoto Sri Ramakrishna, alguém que tem Sri Ramakrishna como professor, como guru, como o anseio espiritual, como Ishta Devata, como eu vejo o Senhor Jesus como Deus encarnado. Por quê? Sri Ramakrishna ensinou que Jesus é Deus encarnado, que ele é o amor encarnado. Ensinou que ele é um avatar, ensinou que ele é uma descida de Deus. Então é assim que eu vejo. E acho que essa definição do avatar é uma definição muito parecida com aquela definição de São Paulo, quando escreveu para a primeira comunidade cristã na Europa, os cristãos de Filipe, carta aos Filipenses, a qual ele descreve o esvaziamento de Deus, a kenosis do Cristo, e diz: Deus se fez servo, Deus se fez pequeno, Deus se fez um ente submetido às suas leis para nos ensinar a sermos servos. Foi nisso tudo obediente, e o seu nome é maior do que todo nome, o nome do Avatar, o nome do Filho de Deus, né? Nos abriu uma porta. É isso que o Avatar é, né? Então, eu compreendo o Senhor Jesus como Deus encarnado. O mesmo Senhor que aparece como Rama, que aparece como Krishna, que aparece como Chaitanya, aparece como Ramakrishna, apareceu como Jesus na Palestina. Ah, mas e os devotos? Como é que eles vão se relacionar com Deus? Vão se relacionar com Deus de acordo com o seu ideal. Deus vai aparecer para eles de acordo com o seu ideal e eles vão viver um relacionamento eterno com Deus com a forma que Deus quiser mostrar para eles, com a forma que eles mais se atraírem por Deus. Certa vez, Hanuman, o devoto eterno de Rama e Sita, foi se encontrar com Sri Krishna e Rukmini, a sua rainha. E Sri Krishna disse para a sua rainha: Rukmini, se transforme em Sita, eu vou me transformar em Rama. Por quê? Porque Hanuman vem aí. E Hanuman não vai aceitar ninguém mais que não seja Rama e Sita. Então eles se transformaram. Qual é a lógica desse ensino? É que o ideal escolhido é muito importante. Deus tem muitas aparências, tem muitos nomes, mas para o devoto específico de uma determinada corrente, o anelo com Deus se dá através daquele desenho, e Deus se mostra para ele porque ele tem todos os desenhos. Então o Senhor Jesus é o rosto de Deus para infinitas pessoas. Está tudo certo com isso. Não tem problema nenhum problema que outros tenham Rama como o rosto de Deus. É o mesmo Senhor que se mostra multiplicado. E no universo inteiro, milhares e milhares e milhares de mundos que nós nunca vamos conhecer e saber que existem, tem lá suas descidas de Deus, seus rostos de Deus, seus nomes de Deus, são infinitos, né? Essa é a compreensão, essa é a dimensão. Aí ele pergunta aqui: o Senhor Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Esse é um desenho teológico do cristianismo niceno. Não é? Você pode compreender de muitas maneiras. O que é a segunda pessoa? Segunda pessoa é o avatar? Segunda pessoa é esta expressão de Deus que se faz filho? É apenas uma definição teológica, que eu acredito que o Senhor Jesus é Deus encarnado. Ok? Mas eu acredito que Deus encarnado se mostrou com muitos outros nomes também. Essa é a diferença no ensinamento das escolas cristãs. Aí ele diz: o Senhor Jesus é apenas um ser iluminado? Não. Ele é Deus encarnado. Para mim, é o que ele pergunta. Ok? Mas o que se difere dos tempos que eu era cristão? Difere que nos tempos que eu era cristão, só Jesus era esse. Muito bem. Outra questão. Um amigo pergunta: para você, qual é a relevância da pronúncia correta no relativo aos mantras e terminologias em sânscrito? Vejo, por exemplo, as pessoas falando da deusa Kali
da deusa Kali, quando na verdade o certo é Kali, pois Kali é um demônio. Por exemplo, que dá base à era de Kali, a deusa é Kali. Pensando assim, chamar a deusa Kali de Kali seria até uma blasfêmia, uma ofensa. A respeito dos mantras, há todo um vasto estudo e conhecimento sobre as características de certas letras e combinações que, em razão da sonoridade, produzem efeitos variados. Nesse caso, a má pronúncia não seria apenas um problema de etiqueta, mas acarretaria consequências até graves. Como você vê essas coisas? Muito bem. Eu vejo essas coisas pelo ponto de vista do caminho da devoção e do amor. Sri Ramakrishna dizia: o filho pequeno não fala papai, mamãe, meu pai, minha mãe. Ele fala papá, papá, mamã, mamã. Ele balbucia. Será que o pai e a mãe chutam ele, dizem, pronuncie direito aí, ou eu não vou. Não. Eles acolhem o filhinho, a filhinha, que não sabe pronunciar palavras, mas que está expressando a sua busca pelos seus amados pais. Então Deus, Todo-Poderoso, é alcançado pelo nosso amor, não é alcançado por nenhuma fórmula. Esse é o ponto de vista da devoção. Esse é o ponto de vista do amor. Então, essa é a questão. O importante é que você tenha anseio. Significa dizer que os termos não sejam mais adequados num determinado idioma e de uma forma ou de outra? Claro que nós podemos falar mais corretamente ou menos corretamente os nossos idiomas do mundo, não é? Esse amigo está entrando aqui na questão do sânscrito como uma língua sagrada, como uma chave sagrada. Não tem muita essa coisa. Mas esse é um outro tipo de interpretação. Não é o caminho da devoção aqui. Não é? Esse não é o caminho da devoção. Então, aqui está a chave. Sri Ramakrishna ensinou isso muito claramente. Né? Então, você vê vídeos, né, representações artísticas de Thakur Sri Ramakrishna, você vai ver ele falando Joy Kali, usando um sotaque bengalês e falando. Perfeito. É a língua de Thakur dentro daquele espectro cultural, assim como temos o Senhor Jesus falando em aramaico lá para as pessoas do seu tempo. Será necessário que precisamos aprender aramaico para podermos ter o darshan do Senhor Jesus em nossas vidas? A sua visão? A sua graça? Será possível? Será? Não, né? Não. Mas é interessante, né? Você lê o Evangelho, uma boa tradução do grego. Perfeito. Eu quero, é a melhor tradução possível. A melhor tradução possível nunca será o original, mas será o que melhor que nós podemos fazer. Sri Ramakrishna, por exemplo, era um expert em trocadilhos, criava jogos de palavras para ensinar. Nós não temos como capturar isso, porque é tudo em Bengali e tudo mais, é truncado para nós aqui. Então a tradução tem que adaptar, mas a essência chega a nós, não é? Porque senão diríamos que Deus tem uma limitação, uma incompetência, né? É claro que ele vem em um determinado contexto, em uma determinada era, em um determinado ambiente, e tem as ferramentas próprias dali. Então, essa é a questão. Você vai dizer um mantra que vai prejudicá-lo, porque você não pronunciou corretamente. Então, o caminho da espiritualidade aqui é você se tornar um especialista em sânscrito. É um entendimento, mas é um entendimento diferente da devoção. A devoção eu quero oferecer meu coração a Deus. Será que a cor é essa da guirlanda? Será que a maneira de colocar é essa? Será que o tipo de azeite? Será que o tipo de alimento? Será que o tipo de incenso? Como eu posto a mão? Será que eu faço assim, um assado? Esse tipo de formalidade não tem a ver com amor e devoção. Não significa dizer que você não possa se tornar emoldurado por uma determinada cultura e querer fazer direito. Mas quanto mais você queira fazer direito, mais afastado do sentimento você está. Sentimento não é sentimentalismo, é um coração direcionado a Deus. Eu já contei aqui várias vezes essa história. No meu período na Igreja Ortodoxa, que eu era muito ferrenhamente voltado a essas coisas de tradição e tudo mais. Eu gostava muito de cultuar o que era mais antigo, o que era mais preservado, e eu queria muito colocar na minha paróquia, na qual eu servia como diácono, as lamparinas com azeite de oliva, porque essa era a tradição. Sabe, a folhinha de oliva que a pomba trouxe até Noé, sinal da união com Deus, né? O azeite de oliva é usado nos mosteiros do Monte Athos e tal. E antes era usado querosene ali na minha paróquia, porque era mais barato, era mais prático. Eu insisti, enchi o saco
no presbítero ali, meu querido amigo, na época presbítero Vassili Gelevan, hoje Arcipreste Vassili Gelevan. E ele me dizia, ele depois de muito relutar, porque achava pouco prático, achava que não dava certo, falou, vai lá, tenta, faz aí. E eu fiz, e depois de muitas tentativas, consegui encontrar a forma certa. E aí ele ficou satisfeito com o resultado. Eu comprava os azeites, não precisava se preocupar com nada, eu tratava de tudo, falava, eu cuido. E eu cuidava, chegava mais cedo, a vigília começava às 6 horas, eu chegava às 4, fazia tudo. Certa vez ele me viu lá no santuário fazendo as coisas, muito concentrado ali. Ele chegou, falou comigo muito carinhosamente, falou, meu amigo, você tá feliz aí, né, fazendo e tal. Eu falei, tô sim, padre, estou realmente muito feliz. Ele disse, isso é maravilhoso, é muito bom. Esse amor que você tem pelas coisas da igreja é ótimo. Mas toma cuidado, meu amigo, para que você não perca um pouco o fio. É uma linha tênue que separa a gente da piedade do fanatismo. Essa palavra que ele me deu como um amigo e como um orientador espiritual foi muito útil para mim. Eu acolhi ela e percebi, de fato. Porque talvez um dia não tenha azeite de oliva e eu vou pensar, talvez não tenha lamparina e será que eu vou pensar que Deus me esqueceu? Existe um relato muito bonito de um santo da Igreja Ortodoxa, São Países o Novo, do Monte Athos, que ele fala: no tempo, né, aqui nos meus dias, eu convivi com um monge muito ignorante, uma pessoa sem instrução, diferente da ordem de São Ramacristo, os monges no Monte Athos podem ser pessoas assim, analfabetas, vão lá para buscar viver na terra da Virgem Maria, a Montanha Santa. E esse monge era um monge que adorava um santo, ele adorava Analípsia, que é o nome de uma festa cristã, né? Mas ele achava que o nome da festa era o nome Assunção, que era o nome Ascensão de Cristo. Ascensão. Ele achava que era um nome de um santo, ou um nome de Deus. E os outros monges ficavam irritados com aquilo, falavam, putz, mal sabe esse significado básico das coisas em grego. E o santo fazia orações, Analípsia. Certa vez, e ele era motivo de chacota para os outros. Certa vez, Ancião Países conta, esse monge ignorante era responsável pela alimentação dos monges velhinhos no sanatório e faltava peixe naquele dia. Então esse monge ignorante parou diante do mar, da montanha, né, cercado pelo oceano, e ele orou e disse: Analípsia, me ajude a alimentar aqueles velhinhos monges. Me dê um peixe. E as pessoas olharam para aquilo assim: maluco, maluco, maluco. E de repente solta-se do mar um peixão, cai no peito dele. Tum. Ele pega e diz: obrigado, Analípsia. E volta. E as outras pessoas espantadíssimas. E ele olha para as outras pessoas e fala: ué, mas qual o problema? Eu pedi e Deus deu. São Países olhava para aquilo e dizia: eu sei o significado das festas, dos nomes. Quantas vezes eu tenho que balançar o turíbulo, que significa cada sinal e um ícone, mas eu nunca peguei nenhum peixinho. Então o caminho do amor é esse. Tá? Por fim, há uma outra história que eu gosto bastante, um conto cristão, que fala de um monge muito erudito, muito estudioso, muito sério, devoto de Deus, mas que o caminho dele é o caminho do discernimento, de entender as coisas. E ele vivia numa cabana, e certa vez apareceu perto dele um camponês dizendo: olha, eu admiro muito os cristãos, eu não sou da igreja, mas eu amo muito Deus e acho que Deus me ama também. E o monge ficou muito feliz, aquele camponês falou: ó, que ótimo. Como você chegou a essa conclusão que Deus o ama? Ele falou: porque Deus recebe o meu presente todos os dias. Eu sou um produtor de leite de cabra e dou o melhor leite de cada manhã da minha melhor cabra para ele. E ele bebe tudo. E aí o monge olhou e falou assim: ô querido, não, desculpa, mas Deus é imaterial, Deus não bebe leite, não. Ele não recebe esse seu leite. Ele falou: recebe sim, monge. Eu tenho como provar. Todos os dias eu deixo a lata lá naquela árvore, vou trabalhar e quando eu volto não tem mais leite nenhum. Foi Deus que pegou. Deixa uma gota se quer. E o monge falou: tá bom. No dia seguinte, o monge ficou na espreita, foi lá olhar e percebeu que um filhotinho de raposa, uma raposinha, ia lá e bebia o leite todo. E ele foi e disse: eu tenho que esclarecer com as palavras da verdade a esse camponês. E foi lá falar com o camponês: olha, eu vi que era uma raposa que bebe seu leite. E o camponês ficou totalmente arrasado, falou: puxa, eu pensei que eu tinha uma relação com Deus, eu era apenas um bobão. Foi claro, foi um animal, não tem nada de místico na minha vida.
Um monge ficou um pouco triste e falou, puxa, mas a verdade é a verdade, né? E voltou para a sua tenda, crente que estava sendo ali um professor espiritual. Mas no meio do caminho um anjo do Senhor apareceu diante dele e falou, você, pela sua fé buscada por livros, não entendeu que o Senhor, todo bendito, colocou a forma da raposa para receber a adoração daquele homem. Aquele homem estava correto, Deus recebe a sua oferenda através da raposa, você que não entendeu. Você agora com a sua erudição de livros, tirou a fé do coração daquele homem. Corrija isso. E conta-se que o monge foi lá contar ao homem a sua visão. Mas o ponto é esse, né? Caminho da devoção do amor, é relação direta com o Deus pessoal que ouve você, que escuta você, que o ama. Você se relaciona com ele assim. Então não é sobre as fórmulas, sobre as regras, sobre maneiras. Isso é sobre aqui, sobre o mundo, sobre a cultura do mundo. Aqui nós devemos preservar as coisas, cultura, idiomas, tudo isso é correto. Mas é um estágio anterior do amor. Busquemos o amor. É isso, meus amigos. Muitas outras boas questões, mas hoje não dá mais tempo. Enviem suas questões, comentem e vamos continuar conversando por aqui nesses vídeos, respondendo questões dos amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.